Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal Fora dos Autos. Meu nome é Jefferson e comigo, como entrevistadores, temos o Luiz Guerreiro e a convidada especial também para entrevistar, a Yasmin Gonçalves. Bom, a entrevistada de hoje é a professora Alice Bianchini, que é doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, a ABMCJ Nacional, e autora também de vários livros. Bom, professora, muito obrigado por essa oportunidade de ter aceitado o convite. Espero que todos que estejam assistindo curtam bastante a entrevista. Luiz, muito obrigada por essa apresentação e pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse canal tão importante que traz tantas discussões relevantes aí para a nossa sociedade. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, Jefferson, Luiz, pelo convite. Gostaria de agradecer também à professora Alice e gostaria de iniciar as provocações com o primeiro questionamento que me chamou bastante atenção acerca da sua dissertação de mestrado sobre a desigualdade entre os sexos no direito constitucional brasileiro. Eu gostaria de saber mais como que a senhora... quais os motivos que levaram a senhora a pesquisar a respeito do tema? Isso, Yasmin. Então, esse tema foi o tema da minha dissertação, quando, então, eu defendi perante a Universidade Federal de Santa Catarina, porque, apesar de eu estar há muitos anos em São Paulo, eu sou catarinense, fui para São Paulo para ficar apenas um ano, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, fui prorrogando, e isso já... temos várias décadas aí que eu estou em São Paulo. Mas, de qualquer forma, esse meu interesse de trabalhar esse tema, na minha dissertação que eu defendi em 1994, ou seja, no século passado, decorreu exatamente da alteração da Constituição, quando a gente teve a nossa Constituição de 1988, e a nossa Constituição de 1988, então ela vai dizer: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E eu achei curioso, porque todo mundo ressaltou essa mudança, essa alteração, então finalmente nós temos a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, e eu que tinha começado meu curso de Direito com a Constituição anterior, e eu já achei estranho aquilo, porque na verdade a Constituição anterior já dizia: todos são iguais perante a lei, e nesse todos, claro, tínhamos que colocar os homens e as mulheres. E aí eu achei curioso isso e comecei a pesquisar dentro do direito constitucional, e eu queria saber exatamente isso. Como que os constitucionalistas justificavam que na Constituição, antes mesmo de 1988, nós já tínhamos a expressão todos, e como é que se justificava que, apesar de termos todos são iguais perante a lei, nós tínhamos diferenças de tratamentos perante a lei, e diferenças, inclusive, que prejudicavam as mulheres. Então, nós tínhamos muitas diferenças. Se a gente for pensar no Código de Processo Penal, determinava, por exemplo, só para ficar num exemplo, né, determinava que, no caso da mulher casada, para fazer uma representação ou uma queixa-crime, ela precisava da autorização do marido. Isso vigorou, então, até 1988. Aí, quando a gente chega a 1988, com a nossa desenho da Constituição, homens e mulheres são iguais, e a gente começa a elaborar e reinterpretar a nossa Constituição, a gente começa, então, a pensar em novas formas de direito da mulher, e isso foi o que me chamou a atenção, e eu fui estudar, então, os constitucionalistas para saber a argumentação técnica deles. Como é que eles justificavam? Homens e mulheres, desculpe, todos são iguais perante a lei, e leis infraconstitucionais que traziam diferença de tratamento entre homens e mulheres. E aí eu tive muitas surpresas, que eu posso até relatar aqui também, mas o importante é a gente compreender que, de fato, né, apesar da nossa Constituição de 88 falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a parte das obrigações nós já aparelhamos com os homens. Então, as mesmas obrigações dos homens são as obrigações das mulheres. Mas eu digo mais, nós mulheres temos obrigações que não estão escritas em lugar nenhum, que se entende que os homens não têm, como cuidar da casa, dos filhos, né? E por aí vai. Agora, a parte dos direitos, está lá escrito na Constituição de 1988, e eu preciso compartilhar uma notícia triste,
mas ao mesmo tempo que ela é triste, ela tem que nos motivar a ter ações, que é o fato de que nós ainda vamos levar, nas últimas pesquisas antes da pandemia, nós vamos levar ainda 95 anos para chegarmos à igualdade entre homens e mulheres no Brasil, 95 anos. Com a pandemia, já se considerou que nós vamos ter um atraso de pelo menos 30 anos, que já era triste, né? 30 anos nessa desigualdade. Então, significa isso. É um dado ruim, claro, né, bem ruim, mas significa que a gente tem que se motivar. Nós temos que nos unir, nós temos que bagunçar isso tudo, temos que mexer essa estrutura toda para que a gente possa ainda vivenciar essa igualdade, que é a igualdade tão desejada que está lá na nossa Constituição, pelo menos desde 1988. Nossa, professora, muito interessante mesmo. E durante essa trajetória, tanto na parte acadêmica como profissional, você teria algumas autoras que, assim, te marcaram durante essa trajetória? Isso aí é uma história bonita, porque, na verdade, quando eu faço a minha dissertação, quando eu vou optar pelo esse tema, porque é muito difícil, né, quando você está lá fazendo uma pós-graduação, mesmo quando você é aluno, vai fazer um TCC, poxa, o mundo do direito é um mundo, né, e a gente quer saber de tudo, a gente quer conhecer tudo, a gente quer estudar tudo, então fica difícil, às vezes, fazer esse optar. E eu tive a sorte porque caiu nas minhas mãos um livro que foi revolucionário para mim, que mudou a minha vida, que é um livro da professora Silvia Pimentel, chamado A Evolução dos Direitos da Mulher. E a professora Silvia Pimentel, ela é responsável aqui no Brasil, inclusive pela escrita, pela produção de uma lei que foi muito importante na época, que foi o Estatuto da Mulher Casada. Ela é professora da PUC de São Paulo, de Filosofia do Direito, né? Então é uma histórica feminista e teve uma participação muito importante também na Constituinte, quando se queria continuar com aquela ideia de que todos são iguais perante a lei, e nós tivemos então, chamado Lobby do Batom, né? Foi apelidado como Lobby do Batom, mulheres que estavam na Constituinte ou que participaram de forma indireta da Constituinte, que efetivamente fincaram o pé no sentido de que não tem nada dessa história de fala todos aí, porque esse todos está desde a Constituição de 1934, e não significou nada, né? Vamos mudar esse negócio, vamos colocar homens e mulheres. E vejam que funcionou, porque só desenhando é que a gente começou a trabalhar isso. Então, a professora Silvia Pimentel, esse livro dela foi importantíssimo, eu li e escrevi, rasurei, e o livro quase foi detonado de tanto que eu li esse livro, né? E a partir dali, realmente, eu tive essa condição, e hoje eu tenho uma felicidade, eu falo que essa história é uma história bonita, porque eu tenho a felicidade de hoje estar com a professora Silvia Pimentel numa disciplina optativa da PUC de São Paulo, que se chama Direito, Igualdade e Gênero. E mais do que isso, estou escrevendo um livro junto com a professora Silvia Pimentel. Então, eu digo, né, como que a vida dá voltas, assim, e como que eu tive essa grata satisfação. Ela é uma professora já com 80 anos de idade e com um vigor, uma vitalidade, né, uma inspiração para todos nós, e pensando, puxa vida, né, se ela, às vezes a gente reclama da nossa vida, né, acorda, poxa, hoje eu estou cansada, não vai dar tempo de fazer isso. Eu digo, não, deixa eu pensar na professora Silvia Pimentel, que eu já mudo todo o meu comportamento, eu já venho toda mais animada aí para as coisas que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Então, a professora Silvia Pimentel é uma referência para mim, não só esse livro dela, agora vocês observaram nessa decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal sobre a legítima defesa da honra, né, da inconstitucionalidade, e ela foi citada em praticamente todos os votos, né, exatamente um tema que ela trabalhou, que foi a legítima defesa da honra. Então, a importância da gente ter autoras. Agora, um detalhe interessante, porque a minha dissertação, quando eu vou analisar a evolução dos direitos da mulher, né, direitos jurídicos, na questão jurídica e questão política, eu não consegui, basicamente, nenhuma obra de mulheres. Basicamente, eu só consegui fazer a minha pesquisa em obras de homens, claro que vamos referenciar aqui que a minha pesquisa terminou em 1993, né? Então, de fato, a gente não tinha praticamente ninguém de mulher constitucionalista. Eu encontrei uma mulher que foi falar do direito das mulheres, da questão do direito de família, e infelizmente preciso confessar aqui que é uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas que o livro dela, que era a Evolução dos Direitos da Família, a partir da Constituição de 88, ainda trazia uma marca no sentido de que achava que deveria ter um chefe de família, no livro está escrito isso, deve ter um chefe de família,
E o chefe de família, por todas as características, deveria continuar sendo o homem. Então, veja que coisa triste, né? A gente foi a única referência que eu encontrei, e ainda assim é uma referência que ainda precisava se atualizar realmente em relação à Constituição de 88. Professora, a senhora acredita que a formação dos profissionais de direito na graduação dá devida importância para as reflexões acerca da violência de gênero, dos direitos das mulheres? Que, embora nós sabemos que, por exemplo, a FGV do Rio, ela possua como matéria obrigatória na grade direito e gênero, não é algo amplamente difundido entre as outras universidades, né? Isso, esse é um tema, inclusive, que a gente está trabalhando, vamos iniciar esse trabalho perante o Conselho Federal da OAB e junto com a própria Associação Brasileira de Mulheres e Carreiras Jurídicas, para que a gente tenha, assim, alteração da grade curricular e da forma como vocês têm na Getúlio Vargas, poder ter também essa disciplina, não só como optativa, como é na PUC de São Paulo, como é também na USP, mas ter como na grade obrigatória. E aí precisamos entender isso, porque quando a gente coloca esse tema, quem não está percebendo, não tem a compreensão exatamente desse tema, pode se equivocar nas suas considerações. E eu queria, então, aproveitar esse momento para a gente fazer um esclarecimento. Então, o primeiro esclarecimento, não é que os direitos das mulheres são mais importantes que os direitos dos homens, que matar uma mulher tenha um desvalor maior, ou tenha mais importância do que matar um homem. Não, não é isso. Na verdade, o que a gente encontra, e aí partimos desse dado que eu já coloquei, que nós vamos demorar ainda mais de 100 anos para conseguirmos a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, a questão que se coloca é o seguinte: se nós formos neutros nessa questão dos direitos das mulheres, nós seremos contrários aos direitos das mulheres, porque, de fato, neste momento, nós precisamos de ações para conseguirmos fazer a igualdade que está na nossa Constituição. Então, a gente não quer mais do que os homens? Não, não queremos mais do que os homens. Não achamos que nós somos mais importantes do que os homens? Não, não somos, e a Yasmin sabe bem disso, nós não somos mais importantes que os homens. Tanto homens quanto mulheres são importantes, mas a gente tem que ter uma percepção. A percepção é de que, de fato, há diferenças entre homens e mulheres. De fato, há diferença entre nós mulheres. Nós somos plurais, nós somos diversas. De fato, há diferença entre os homens, que também são plurais e também são diversos. Então, não existe a mulher, não existe o homem, existe as mulheres e os homens. Bom, então a gente considera e reconhece as diferenças entre homens e mulheres. Agora, o que a gente sempre se preocupa? Que essas diferenças não se convirtam em desigualdades. E aí eu cito, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a questão da mulher e o direito do trabalho. Por que precisamos de leis especiais? Porque não dá para ser neutro nessa questão do direito do trabalho, porque existe uma característica que é uma diferença muito acentuada entre homens e mulheres, que é o fato de que as mulheres engravidam, os homens não engravidam. Essa questão de engravidar causa, sim, uma diferença no relação ao trabalho, porque vai ter um momento que essa mulher vai precisar se afastar. Essa mulher vai ter um momento em que ela vai ter o parto, vai ter um momento que ela vai ter que ter a amamentação. Então, nós temos que entender que existe essa diferença, mas não é justo que essa diferença seja convertida em uma desigualdade, como acontece hoje. Eu vou trazer os dados do IBGE, para mostrar que o fato de uma mulher trabalhadora no Brasil ter um filho na vida de uma trabalhadora brasileira representa, na média nacional, uma diminuição de 24% do seu salário. E aí eu pergunto, poxa vida, isso é justo? Já que o homem não pode engravidar e só a mulher pode, e que bom que as mulheres estão querendo engravidar, porque vamos só pensar um pouquinho, né? O que seria da nossa humanidade se as mulheres decidissem, não queremos mais engravidar porque eu não quero receber 24% a menos do salário. Quer dizer, seria simplesmente o fim da humanidade. Então, a gente tem que ter essa consciência e distribuir, porque as pessoas vão dizer, né? Mas uma empresa não vai querer empregar uma mulher que esteja na idade fértil, né? Que possa engravidar. Sim, de fato, mas a gente tem que mudar essa mentalidade, porque esse custo da gravidez é um custo para as mulheres, é um custo para o corpo da mulher, para a saúde da mulher. Nós corremos riscos, inclusive, de morte porque nós engravidamos, né? Tem toda essa questão. Esse custo não pode ficar só nos ombros das mulheres, tem que ser distribuído pela sociedade. Então, nós temos, sim, o salário maternidade. Que bom que a gente tem o salário maternidade, mas nós temos questões, por exemplo, dentro da própria academia.
em que se uma mulher está fazendo uma dissertação ou está fazendo uma tese e ela está no período, né, que ela engravida, não existe prorrogação de prazo em muitas instituições, por exemplo. Se ela recebe uma bolsa, a bolsa fica correndo durante o período que ela está grávida, mas, puxa vida, todo mundo sabe, e principalmente depois que o neném nasce, né, as pessoas pensam, não, mas durante a licença maternidade, ela não está trabalhando, ela vai ter tempo de fazer o que quiser, só se você não tem uma perspectiva de gênero, só se você não sabe o que é maternidade, só se você não sabe o que é amamentação, só se você não sabe o que é o corpo de uma mulher que está amamentando. Então, são perspectivas de gênero, isso que é a gente entender a perspectiva de gênero e compreender que existe, sim, diferenças que não podem ser convertidas em desigualdades. Vou citar só mais um exemplo para a gente trabalhar aqui, que é o concurso público, que eu sei que muita gente que está aqui nos assistindo quer fazer concurso público, né? Então, está rolando ainda há mais de 10 anos no Congresso Nacional o Estatuto do Concursando, do concurseiro e da concurseira. E aí vem a questão que foi colocada nas minhas mãos, através do gabinete do professor querido, saudoso, que eu sempre vou fazer referência, o professor Luiz Flávio Gomes, e o gabinete me entregou esse projeto, que estava na relatoria dele, para que eu desse uma olhada e fizesse uma perspectiva de gênero nesse projeto. E aí eu encontrei uma preocupação nota 10 com a questão da concurseira gestante, uma preocupação nota 10 com a questão da concurseira parturiente, mas eu não encontrei a preocupação da concurseira que estivesse amamentando. E aí, se ela está amamentando, como é que ela vai? Ela vai perder o concurso porque ela tem que amamentar? Ela vai levar a criança para o local do concurso? Tem um local para ficar essa criança enquanto ela está amamentando? E o tempo que ela tiver que amamentar vai descontar do tempo de prova? Olha, são questões básicas, simples, que podem ter solução para que efetivamente essa mulher que esteja participando de um concurso, esteja amamentando, não seja preterida, não seja prejudicada em relação a isso. E essa questão, então, para a gente finalizar essa partezinha da questão de gênero, passou a ter uma importância fundamental quando o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, faz uma recomendação para todos os tribunais de justiça que façam cursos de capacitação para juízes e juízas com perspectiva de gênero. Então, a gente precisa, sim, colocar a perspectiva de gênero, não só no direito, né, mas em todos os âmbitos da nossa vida, para que a gente efetivamente nós não podemos ser neutros, não podemos dizer, tem os direitos iguais, mas como fazer para diminuir os obstáculos que nós mulheres temos? Como criar situações para que, de fato, esses direitos se efetivem? Então, essa é a discussão atual. Então, não basta ser neutro nessa questão, nós temos que ter, sim, ações afirmativas. Então, professora, muito bacana ouvir isso da senhora, e até porque essas ideias que a senhora está passando aqui para a gente, é um pouco do que a gente aprende já nos primeiros anos, né, de faculdade, de que a equidade é tratar os desiguais na medida de sua desigualdade, né? Perfeito. Então, as mulheres naturalmente têm essas questões de parto, né? Então, amamentação. Então, faz todo sentido isso. Professora, eu vi uma entrevista da senhora no YouTube, até preparando as indagações aqui, e eu vi que a senhora critica um pouco alguns autores que, por sua vez, criticam a Lei Maria da Penha, porque ela não teria sido, segundo esses autores, não teria contribuído de forma efetiva para diminuir a violência. Eu queria saber a opinião da senhora, por que a senhora não concorda com essa visão? No sentido de que a Lei Maria da Penha é importante e foi um marco. Jefferson, então, esse é um tema também legal da gente trabalhar, porque a gente tem um contraponto aqui que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. De um lado, nós temos a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, motivo de orgulho para nós, né? Então, assim, vocês não têm ideia de quanto que a Lei Maria da Penha, ela é festejada no mundo internacional. Eu mesma já tive a oportunidade de estar no México para falar da nossa lei, de estar na Argentina para falar da nossa lei, de estar em Portugal para falar da nossa lei, né? E tantos outros lugares com tudo pago, né? Olha que coisa boa, né? Com tudo pago para falar da nossa Lei Maria da Penha. E aí eu estou lá, né? Eu normalmente trago meus slides, explico a lei, a medida protetiva, a Casa da Mulher Brasileira, todo mundo fica encantado, fica assim, extasiado com a legislação brasileira. E aí vem sempre a pergunta que eu gostaria de não responder, que alguém levanta a mão e pergunta, mas e no Brasil como é que é o índice de violência contra a mulher?
E aí a gente tem que apresentar o outro contraponto, né? O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E esse dado, é importante a gente também explicar como é que surge esse dado, para que as pessoas não tenham aquela compreensão equivocada e perguntando assim para mim, como eu escuto pessoas perguntando, professora Alice, mas não é porque as mulheres estão denunciando mais? Ou então, mas não é porque nós temos uma população de mulheres muito grande, portanto, muitas mulheres vão morrer, já que nós temos uma população muito grande? Então, eu queria explicar como é que nós chegamos a esse dado, essa taxa triste e vergonhosa no Brasil. Primeiro, é retirado de homicídios. Então, não são as mulheres que estão denunciando mais ou menos, porque elas estão mortas. Esse dado é retirado do sistema de saúde. E esse dado, nós vamos no sistema de saúde, encontramos lá um formulário que se chama Sistema de Informação de Mortalidade, que se chama SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, e a gente retira primeiro as mortes de pessoas do sexo feminino. Depois nós retiramos somente as mortes violentas, significando dizer que não entra nessa contabilidade as mortes naturais e nem acidentais. Então, só mortes violentas, trazemos para cá. Agora a gente ainda faz a divisão pela quantidade de mulheres que tem naquele país. E aí que nós vamos encontrar uma taxa, então é proporcional. Então, quando a gente vê que o Brasil tem um índice muito maior de violência contra a mulher do que, por exemplo, a Argentina faz essa mesma contabilidade, essa mesma aritmética. Então, é dividido o número de mortes pela quantidade de mulheres argentinas. É dividido o número de mortes pela quantidade de mulheres brasileiras, pelo número de mulheres portuguesas, francesas. E aí a gente vai fazendo essa contabilidade toda e a gente só encontra 4 países que vai ter uma taxa superior à brasileira. Então, nós temos essa contraposição de termos uma lei muito festejada e muita quantidade de violência. E as pessoas perguntam, então é porque a lei não está funcionando. De fato, a lei não está funcionando porque ela não está sendo realizada, ela não está sendo tirada do papel. E eu já ouvi mais de uma vez o pessoal no exterior dizendo, poxa, vocês brasileiros e brasileiras estão desperdiçando essa oportunidade de ter uma lei, né, dessa qualidade. E, de fato, e aí, Jefferson, Luiz e Yasmin, o que vai acontecer em relação a isso? Eu fiz um estudo agora e atualizei recentemente sobre a jurisprudência e a doutrina na aplicação da Lei Maria da Penha e, pasmem, eu encontrei, só da parte criminal, mais de 100 questões controvertidas na aplicação da Lei Maria da Penha. Mais de 100 questões controvertidas, significando dizer, inclusive, que nós vamos ter questões que nós temos 7 posicionamentos. Então, um tema bem básico de qualquer advogado ou advogada. Vem lá no seu escritório um sujeito que está sendo acusado de violência doméstica e teve contra si medida protetiva de urgência. E ele diz, não, isso não é justo, eu quero recorrer dessa medida protetiva de urgência. E aí vem uma interrogação na cabeça do advogado ou advogada, porque nós temos 7 posicionamentos em relação de qual seria o recurso para a concessão da medida protetiva de urgência, né? Então, 7 posicionamentos. Outros, nós temos 5 posicionamentos. O menorzinho, a gente tem 3 posicionamentos. E por que a gente tem tantos posicionamentos acerca da aplicação da Lei Maria da Penha? Vou citar um outro agora recente, que foi uma decisão do STJ. É muito interessante essa decisão, porque, inclusive, fala de feminismo. Então, nós vamos encontrar o feminismo já sendo mencionado pelo STJ. E o STJ estava discutindo, chega até o STJ, uma discussão de competência. Se era um caso de violência contra uma menina, e a discussão é competente a vara de violência doméstica familiar ou é competente a vara da criança e do adolescente? Você não poderia nunca chegar lá, porque a própria Lei Maria da Penha, ela é explícita, ela diz que toda violência contra a mulher, independentemente de idade, de religião, está ali, está escrito, independentemente de idade. O que eu posso interpretar de forma diferente se está explícito na Lei Maria da Penha? Agora, o que está acontecendo entre essa distância, entre o momento que nós temos a lei e o momento da interpretação, da aplicação e da execução? E aí é muito interessante essa discussão que eu queria compartilhar com vocês. A Lei Maria da Penha, ela foi elaborada a partir de um consórcio, né? Se organizou, várias organizações não governamentais se juntaram para elaborar a Lei Maria da Penha. E essas organizações não governamentais que se juntaram no consórcio hoje chamado Consórcio Lei Maria da Penha, na época eu não participei, mas agora eu participo desse consórcio Lei Maria da Penha. São organizações feministas que tinham perspectiva de gênero e que elaboraram a Lei Maria da Penha a partir dessa perspectiva de gênero. Agora, o que está faltando? Continuar a caminhada, ou seja, eu tenho que também fazer a interpretação da lei. A interpretação é feita pela doutrina. A doutrina, quem vem fazer a interpretação da lei,
também tem que fazer com perspectiva de gênero. A aplicação da lei, feita pelo judiciário, também tem que ter perspectiva de gênero. A execução da lei também tem que ter perspectiva de gênero. Então, a gente tem uma lei maravilhosa, elaborada com perspectiva de gênero, e ela não está sendo interpretada, não está sendo aplicada, não está sendo executada com a mesma perspectiva de gênero. Talvez isso mude, porque nós, como eu falei, o ano passado, e veja só o ano passado, nós vamos encontrar uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que os juízes e juízas tenham essa perspectiva de gênero no momento das suas decisões. Aí a gente pode, né, nós estamos imaginando que a gente possa mudar. Agora, só fazendo um pouquinho de justiça, ainda que não existisse essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça antes, é fato que muitos tribunais de justiça dos estados estavam fazendo, sim, cursos de capacitação com perspectiva de gênero. Eu tive a oportunidade, inclusive, há 2 anos atrás, de, num único ano, participar de 7 cursos de capacitação, né, ministrar 7 cursos de capacitação em tribunais de justiça. Então, já havia essa discussão, mas essa discussão tem que ser mais forte, porque o que a gente percebe é muita decisão totalmente equivocada sobre a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, é importante a gente compreender aqui, ela é uma lei excepcional. E aí, quem está fazendo, né, o curso de Direito, está aí nos primeiros semestres, olhando os primeiros artigos do Código Penal, vai se deparar com o artigo 3º, que fala que a lei penal pode ser temporária ou excepcional. A temporária é aquela que vai determinar exatamente o dia do início e o fim da sua vigência. Então, já está no próprio corpo da lei. E a excepcional é aquela que vai vigorar enquanto estiverem presentes os motivos que ensejaram a sua criação. Então, a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei excepcional, vai vigorar enquanto nós tivermos essa causa de violência contra a mulher, e o dia que a gente estiver numa situação civilizatória, porque a gente não imagina que nós vamos ter violência zero, né? Em nenhum país se consegue violência zero, mas em nível civilizatório, nós vamos poder nos despedir da Lei Maria da Penha e dizer, muito obrigada, e até nunca mais. E a gente deseja isso, né? A gente tem trabalhado exatamente para isso. Agradeço essa oportunidade da gente estar nesse espaço para que a gente possa dizer e esclarecer isso. Agora, para que a lei possa, um dia, não ser mais necessária, ela veio com instrumentos. E ela veio com instrumentos eficazes, se a gente estivesse aplicando. Então, por exemplo, se a gente pensar na prisão preventiva, que para qualquer crime tem que ter pelo menos, né, o crime que você esteja respondendo, tem que ter pelo menos 4 anos, nós temos a possibilidade na Lei Maria da Penha de determinar prisão preventiva para um crime que seja apenado com a pena máxima de 6 meses. 6 meses, certo? Não chegou nem 1 ano. Por quê? Porque é o crime de ameaça. E o crime de ameaça, numa perspectiva de gênero, a gente sabe que o crime de ameaça, fora da questão de gênero, praticamente não se consubstancia aquela ameaça que está sendo feita. No caso de violência de gênero, basicamente, as pesquisas a gente não tem no Brasil, mas a gente observa, mas nós temos pesquisas fora do Brasil que vão dizer que as ameaças dentro da perspectiva de gênero, quando tem uma violência de gênero, 90% efetivamente acontece. Então, é diferente a ameaça quando eu estou numa violência de gênero, da ameaça fora da violência de gênero. Então, eu tenho que tratar de forma diferente, porque é muito importante a prisão preventiva, sim, nesses casos de ameaça, para a gente ficar só, né, numa exemplificação. Poderíamos trazer tantas outras aqui, mas para a compreensão de que, de fato, é diferente. Eu mesma, no meu trabalho, eu elenquei 32 especificidades da violência de gênero que não existem em outros tipos de violência. Então, tem 32 coisas diferentes e a gente tem que compreender essas diferenças para que a gente possa fazer o que está escrito na Lei Maria da Penha, que é ampliar o espectro de proteção da mulher. A Lei Maria da Penha não é punitivista, por isso que eu discordo, né, das críticas à Lei Maria da Penha, ela não é punitivista, ela não veio com uma ideia de punir mais, até porque ela nem pune mais, ela pune mais todos os tipos de violência dentro do ambiente doméstico, do marido contra a mulher, da mulher contra o marido, do filho contra o pai, do pai contra o filho, quer dizer, todas as circunstâncias ela pune mais, mas ela não pune mais a violência contra a mulher, então é importante de colocar, mas ela cria um espectro de proteção maior, nas circunstâncias muito específicas, porque eu acho que também é importante a gente colocar isso, não é qualquer caso de violência contra a mulher que a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela vai aplicar somente em 3 contextos. Por quê? Porque pelas estatísticas se viu que a mulher está mais vulnerável nessas circunstâncias. Quais são? A violência familiar, a violência doméstica e numa relação íntima de afeto. Observe que não está aqui nessa relação, por exemplo, a violência que acontece aí dentro do ambiente escolar. Então, se existe uma violência de gênero dentro do ambiente escolar,
não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Nós também não vamos aplicar a Lei Maria da Penha numa violência que aconteça dentro do ambiente do trabalho. E por quê? Não é porque não exista. Existe em menor quantidade e existe numa situação em que a mulher não está tão vulnerável. Então, são duas situações diferentes. Agora, vamos imaginar a violência que acontece dentro de casa. E eu já dou os dados. 90% das mulheres que foram mortas no Brasil inteiro no ano de 2019 foram mortas por pessoas que diziam que as amavam. 60% das mulheres mortas em 2019 no Brasil foram mortas dentro da sua própria residência. Então, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos querendo dizer que é mais importante matar uma mulher do que um homem. São características diferentes e a gente tem que ter tratamento diferente, tal qual uma doença. Estamos aqui, né? Pandemia do coronavírus. Se a gente não entender exatamente o que é esse vírus, o que é essa doença, nós não vamos conseguir vacinas, nós não vamos conseguir tratamento e as pessoas vão continuar morrendo nessa forma absurda que nós temos no Brasil. E aí, para concluir esse bloquinho, só dizer que da mesma forma como a gente tem a pandemia que foi diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde, né, a pandemia do coronavírus, eu queria só esclarecer que a mesma Organização Mundial de Saúde já tinha diagnosticado a violência contra a mulher também como uma pandemia. Então, nós já temos, né, só para a gente pensar, da violência contra a mulher era uma pandemia, e agora o que significa, então, a pandemia dentro de outra pandemia? Então, assuntos muito importantes que a gente tem que ter essa sensibilidade para entender e principalmente para atuar. Então, eu vou começar respondendo isso com uma pesquisa feita em março do ano passado pela ONU, e ela vai fazer uma pesquisa em vários países, inclusive no Brasil, e vai detectar aqui no Brasil que 90% de brasileiras e brasileiros têm preconceitos sexistas, tem preconceitos em relação à mulher, discriminações em relação à mulher, principalmente naquele tópico em que o Brasil está numa situação muito delicada, que é a participação da mulher na política. Então, nós temos, sim, discriminações, né, infelizmente, tanto de homens quanto mulheres. O que a gente precisa compreender é que o machismo, ele vem dentro de uma sociedade, né? Então, a gente tem que colocar o machismo dentro de uma sociedade, e uma sociedade em que a gente não percebe, mas a gente vai reproduzindo uma estrutura que entende que há diferenças de comportamentos, de papéis entre homens e mulheres, o que até aí não seria problema nenhum, mas que vai entender que o papel desenvolvido pelo homem é superior ao papel desenvolvido pela mulher. E isso é que vai dar problema, porque a gente cria uma sociedade hierarquizada. Então, se o papel do homem é mais importante, vamos pensar, a conclusão, o homem é mais importante. Se o papel da mulher é menos importante, vamos concluir, a mulher é menos importante. E aí, quando a gente continua com pesquisas, né, aqui no Brasil, nós vamos identificar, inclusive, uma que eu sempre gosto de falar, porque ela toca muito nas nossas mentes e corações, é sobre meninas brasileiras a partir de 6 anos de idade. Olha que coisa triste. Então, está lá a menininha, né? A partir de 6 anos de idade, até 6 anos de idade isso não acontece. A partir dos 6 anos de idade, ela já começa a se sentir menos inteligente do que os meninos e já começa a desistir de praticar ações porque acha que ela não tem capacidade para tal. E aí, quando eu coloco esse dado, é um dado que faz a gente refletir, e a gente como sociedade, e a gente tem que pensar onde, que lugares, né, que nós estamos levando essas meninas, o que ela está vendo, né, porque ela está ali com a sua microexistência, com a sua micro-história, com a sua micro-vida, e ela já começa a entender essas diferenças. E aí a gente precisa, de fato, ter essa percepção. E eu digo assim, poderíamos trazer vários exemplos, mas um bem fácil de compreensão, está lá na nossa sala de jantar, né? Ainda temos muitas salas de jantar em que nós vamos encontrar uma mesa de cabeceira, uma cadeira de cabeceira, né? Uma cabeceira com uma cadeira. Essa cadeira, normalmente, ela é diferenciada, ela tem um espaldar mais alto e ela tem bracinho. E quem senta nesse local é o pai. Né? E até por uma questão de arquitetura ali, porque você está sentado nessa posição, você não consegue alcançar os alimentos. Então, alguém tem que servir este homem. Né? Então, é a mãe que vai servir. E aí nós vamos encontrar exatamente essa perspectiva, né? A questão da semiótica aqui, a construção dos símbolos, e quantos símbolos outros que a gente não percebe, mas que acabam, de alguma forma, direta ou indiretamente, criando essa construção de que o homem é mais importante do que a mulher. Então, a gente precisa ter essa percepção e ver o que a gente está contribuindo para esse olhar dessa criança, porque ela não tirou isso de dentro dela, ela tirou isso do exterior, ou seja, do que nós estamos vendo. Então, é muito importante nessa percepção duas coisas, né? Uma,
a gente como homem e como mulher, entender que sim, nós temos uma estrutura machista na nossa sociedade, então a gente tem que reconhecer isso, e a partir desse reconhecimento a gente pensar, tá, mas o que eu posso fazer para eu não ser machista, seja homem, seja mulher, mas não é só isso. Hoje nós temos uma responsabilidade social, não basta eu bater no peito com orgulho e dizer, eu não sou machista. Nós temos que pensar, e o que você está fazendo, contribuindo para que outra pessoa também não tenha essa visão machista da sociedade, né? Então, nós temos que ter essa responsabilidade, primeiro com a gente mesmo, numa reconstrução, numa desconstrução, uma reconstrução, e depois também em relação ao que a gente pode fazer. Eu estava observando, por exemplo, uma pesquisa do ano passado, já na pandemia, perguntava para as pessoas na sociedade o que elas estavam fazendo quando elas viam uma cena de violência, e um percentual altíssimo ia dizer, eu conversei para a mulher denunciar. E aí um percentual baixíssimo disse, eu conversei com o homem para que ele não continuasse praticando a violência. Então perceba, né, como a gente tem que falar com as mulheres, sim, denuncie, mas a gente também tem que falar com os homens, por que você está praticando essa violência? Quando a gente vai para as pesquisas no Brasil, a gente encontra a fala das mulheres que sofrem violência, elas respondendo, a vítima respondendo naquela pesquisa rara de vitimologia, a mulher vítima respondendo para nós por que ela fica numa relação violenta. 62% vai dizer, por medo de vingança do agressor. 62%, olha que situação delicada, né? Então, se a gente pensa que a mulher gosta de apanhar, se é preocupação com os filhos, se é a questão financeira, tudo, gosta de apanhar não existe, tá, gente? Não está na estatística, mas as outras duas estão na estatística, mas num percentual muito menor do que esse que é o mais importante, que é o medo. E aí, quando essa mulher tem medo, como é que a gente pode vir com campanhas, por isso é a perspectiva de gênero, inclusive nas campanhas, como é que eu venho com uma campanha, a mulher denuncie, se ela tem medo? Se 52% das mulheres não falam da violência, nem sequer para sua família, e eu acho que porque eu estou colocando isso no cartaz, mulher denuncia vai ser suficiente, é necessário porque menos mulheres morrem com medidas protetivas de urgência do que sem medidas protetivas de urgência, mas não é suficiente. Nós temos que encorajar essa mulher e nós temos também que falar com os homens autores de violência, né, para que efetivamente, e a gente perguntar para eles, por que você continua praticando violência contra a sua mulher, por que você não se separa dela se você não ama essa mulher ao ponto de agredir fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente, porque a gente tem vários tipos de violência, por que você não sai dessa relação? E a gente fica só perguntando para as mulheres, né? Olha como é uma questão também machista nossa, né? Que a gente não acha que o homem tem responsabilidade com isso. A responsabilidade é da mulher. Ela que está na situação, ela que escolheu mal e ela que decidiu continuar nesse relacionamento. E a gente não fala o homem, né, que está também, que é o autor da própria violência. Professora, quais conselhos a senhora daria para as alunas e para jovens advogadas que ingressaram no âmbito jurídico recentemente, em relação à presença da desigualdade em enfrentar essa presença da desigualdade salarial e do machismo no âmbito jurídico? Certo. Eu queria fazer um conselho aí para os meninos, né? Para as meninas aí, porque sejam nossos aliados, né? Nós não vamos mudar essa estrutura de violência só com as mulheres, e vamos pensar assim, às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, mas o feminismo está aí há tanto tempo, e vamos lembrar que o feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? Basta olhar no dicionário, eu sempre digo, seja assim um pouco humilde, dá uma olhadinha no dicionário, veja qual é o significado de feminismo, e você vai encontrar isso. É a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Mas a gente sempre lutou, nós mulheres, sempre lutamos de uma forma muito honesta, porque nós nunca pegamos em armas, nós nunca retiramos os homens à força dos lugares que também são nossos, né? Vamos pensar que o mesmo espaço deve ser ocupado por homens, por mulheres, por pessoas diversas, negras, população negra, por homossexuais, por tudo tem que ser ocupado, todos os espaços, nenhum espaço é único exclusivamente de um tipo apenas, né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente observa que a nossa luta foi grande. Qualquer um que esteja analisando a luta das mulheres observa que a nossa luta foi grande, nós nos empenhamos muito. E alguém vai perguntar, mas então vocês são incompetentes, porque estão lutando há tanto tempo e ainda vai levar mais 100 e poucos anos para conseguir a tal da igualdade? E eu digo, olha, vamos respirar fundo, infelizmente a gente precisa dizer que continuam sendo colocados muitos obstáculos para que a gente consiga ter essa igualdade. E esses obstáculos são colocados por uma sociedade patriarcal, sim,
Mas, da mesma forma que nós temos esses obstáculos sendo colocados por uma questão de cultura, pela forma cultural, eles também podem ser retirados pela cultura. Ou seja, a cultura, de um lado, é difícil, né? Quando é alguma coisa que a gente fala, isso é resultado de uma cultura. É difícil, porque a cultura, a gente não consegue mudar com facilidade, mas, por outro lado, a mudança de uma cultura depende única e exclusivamente de cada um de nós. Se a gente tiver políticas públicas, nota 10, muito bom. Se a gente tiver leis, excelente, muito bom, mas a gente não precisa de nada disso. A gente precisa, única e exclusivamente para mudar uma cultura, que haja uma mudança individual, ou seja, cada um de nós mudando, pronto, vai estar mudando o mundo, né? Por isso que eu sempre gosto de falar, sejamos a mudança que queremos ver no mundo, nós temos que nos orgulhar desse mundo que a gente vive, e eu tenho certeza que nenhum homem se orgulha de viver numa sociedade cuja igualdade entre os sexos ainda vai levar 120 anos, né? Eu tenho certeza que nenhum homem se orgulha disso. Então, essa que é a questão importante. E quando a gente analisa essa questão toda de cultura, e fica aqui uma indicação bibliográfica de um livro chamado Código de Honra, do Appiah, Código de Honra, e ele faz uma análise acerca de grandes mudanças culturais, né? Então, às vezes, questões milenares, como, por exemplo, o duelo. Se a gente pensar hoje, quantas vezes a gente vê o duelo em filmes, mas a gente não vê mais hoje o duelo acontecendo na vida do dia a dia. Ele fala também do enfaixamento dos pés das chinesas, que não era enfaixado assim, era enfaixado para cima. Olha a dor, né? Bebês do sexo feminino chinesas cujos pés eram enfaixados. E ele fala, o que será? Será que tem alguma coisa que efetivamente teve de igual para transformar tanto num lugar, uma cultura, quanto outra cultura? E ele faz, então, um estudo, e ele foi prêmio Nobel, inclusive, por conta desse estudo, e ele observa que sim, tem uma coisa que muda a cultura, e essa coisa é um sentimento, essa coisa está lá no psicológico, que é exatamente a questão da vergonha. Então, tanto nas nossas questões individuais, a gente só consegue mudar quando a gente se envergonha daquela situação, quanto nas questões sociais também. Então, a gente tem que parar de ter essa tolerância com a violência contra a mulher, e nós temos que ter vergonha de sermos o 5º país que mais mata mulheres, e a gente tem que ver o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Bom, professora, e como pergunta final, comentamos aqui durante a entrevista sobre esses pontos, mas de forma direta, a senhora poderia indicar um livro, um jurista e uma frase? Eu queria fazer uma indicação que não chega a ser um jurista, mas é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, que é Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto de Despejo, que eu acho assim que é um ensinamento para nós, né? Para toda a sociedade, importantíssima. É uma mulher que escreveu na década de 50, né? É uma mulher que não tinha posses, que era negra e que teve uma contribuição para a forma da gente pensar na sociedade muito legal, muito importante. Por isso que eu queria deixar então aqui Quarto de Despejo, leitura obrigatória de homens e mulheres, para a gente pensar, né, o que é a condição da nossa sociedade, principalmente falando, se a gente falou muito da questão da mulher, eu queria destacar aqui que mais ainda, muito mais violência são as mulheres negras que sofrem. Então, não tem como a gente falar nesse momento todo dessa importância do tema que a gente está relatando, sem falar que nós temos tido, em 2019, um aumento da morte de mulheres negras e uma diminuição de mortes de mulheres brancas. E isso é muito significativo, e a gente tem que pensar, e a gente pensou, por exemplo, como Comissão da Mulher Advogada, deixando aqui também uma notícia boa para a comunidade jurídica, conseguimos, dentro do sistema OAB, no ano passado, paridade de gênero, significando dizer que nas eleições desse ano, nós vamos ter 50% de homens, 50% de mulheres. Mas a gente não trabalhou isso sozinha, não. Nós trabalhamos também com o pleito, que era o pleito da questão racial, e a gente foi também exigindo e pedindo, né, a cota racial, e conseguimos 30% de cota racial. Então, nós vamos ter uma OAB, né, muito mais diversa, muito mais plural, e essa diversidade toda é exatamente o sintoma da nossa democracia, porque se nós temos uma democracia tão plural, tão diversa, como que essa democracia não está representada nas próprias instituições, onde nós temos poder e mando, né? Então, muito importante isso. E a frase da Carolina de Jesus, que eu acho maravilhosa, ela diz assim, ó, quem não tem um amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Ou
ou seja, tem possibilidades, nunca vai ficar parado, né? Vai estar sempre em construção. E essa é algo que, se eu pudesse deixar aqui uma recomendação para os nossos colegas, é exatamente, tenha sempre um livro na mão. Esse é um ensinamento que eu tive com o professor Luiz Flávio Gomes. Qualquer momento da vida dele, ele estava com o livro na mão e lendo, e sempre ensinando a partir daquilo que ele estava aprendendo, né? Então, muito importante a leitura. Não fique achando que você vai ler só na internet, as notícias da internet. Pode ler de forma digital, com Kindle, etc. Não tem problema nenhum. Mas leitura é fundamental. Se você tem um livro e um filme que fala do mesmo tema, primeiro leia o livro, depois, se der tempo, vai ver o filme. Mas a leitura é fundamental para você se reconstruir, para você ter experiências, né? Essa experiência que dá a leitura, e é importante para que você possa ter uma compreensão do mundo. Nós vamos atuar no sistema de justiça, né? Vocês vão ser futuros juízes, promotores, promotoras, delegadas, delegados, defensores, políticos e políticas, enfim, o sistema de justiça é muito importante, e a gente precisa estar muito preparado, principalmente preparado para a vida, né? Muito importante o conhecimento que a faculdade dá, mas tem um conhecimento paralelo que não vai adiantar nada a gente estudar a Lei Maria da Penha, se deparar com um artigo que fala que se a Lei Maria da Penha se destina a mulheres de qualquer sexo, de qualquer idade, e a gente não entender que qualquer idade é qualquer idade. Ou seja, não adianta nada a gente ter o conhecimento jurídico se a gente não tem esse conhecimento da importância da aplicação do que está na lei, né? Fica aqui essa sugestão, esse encaminhamento até, e um agradecimento muito especial por essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, professora. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite. Acredito que para todos que estão assistindo, né, é uma coisa que deve ser tratada e debatida, né, principalmente para quem está ainda na faculdade, né, que está começando a jornada. É um ponto que a gente está formando muita parte dos nossos conceitos, pensamentos, então, com certeza, agregou muito também para a gente aqui. Em nome do canal Fora dos Autos, nós gostaríamos de agradecer novamente por ter aceitado o convite. Vamos colocar todos os detalhes também na descrição para quem está assistindo, para saber um pouco mais sobre a professora. E qualquer sugestão, qualquer comentário, não deixem de escrever, curta e compartilhe com os amigos. E muito obrigado novamente, professora, e obrigado. Professora, obrigado, foi uma honra. Fiquei feliz de estar com vocês. Sucesso aí no canal de vocês, tá? Parabéns. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada.